Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos conferir o Cine Camera Actor, uma representação realista das câmeras filmadoras dentro da engine. E também vamos ver o volume de pós-processamento, ferramenta essencial para enriquecer a experiência cinematográfica na Unreal. Sem mais delongas, vamos começar. Ok, retornando aqui para a nossa cena da aula anterior, eu vou trazer aqui o componente Camera Actor, apertar G, e vou trazer o Cine Camera Actor. Cine Camera Actor. Eu consigo trazer eles tanto aqui nesse atalho, na toolbar, quanto aqui também no Place Actors, no menu Place Actors. E visualmente aqui, a gente já tem algumas características específicas. O câmera normal, usado aí muito em gameplay, ele é azul, com detalhes cinzas claros, e o Cine Camera Actor é um cinza escuro, quase preto. E além dessas características, o Cine Camera Actor vai ter parâmetros bem mais robustos, com interações diretas com configurações de câmera do mundo real. E o Camera Actor normal, ele vai ser mais otimizado para gameplay. Sempre que selecionamos uma câmera, aparece um preview do que ela está visualizando do ponto de vista dela. E caso a gente clique em outros props para ajustar o take ou para fazer qualquer coisa, esse preview acaba sumindo. Então, aqui no canto inferior, nós temos como deixar pinado o preview. E não importa qual objeto nós selecionamos, ele vai ficar sempre aqui em tela. Essa é uma opção que temos para a visualização do ponto de vista da câmera, mas também podemos quebrar o nosso layout, indo aqui nas três barrinhas e em Layouts, e conseguimos fazer algumas configurações de divisão da nossa viewport, e entre elas a gente pode deixar um lado para ser a parte do editor em que estamos editando e o outro ser o ponto de vista da câmera, sem a gente depender aqui dessa pré-visualização. Basta a gente ir aqui na barrinha de ferramentas dentro da viewport, que vai estar em perspectiva normalmente, desce até a câmera correspondente a que estamos trabalhando. Eu falo isso porque pode ter várias câmeras no seu level, na sua cena. Então, baseado aqui no nome que ela ostenta no Outliner, a gente consegue selecionar qual câmera nós vamos escolher. Então, clicando aqui, toda essa viewport vai passar a exibir o ponto de vista da câmera. Então, escolhendo aqui uma das nossas viewports para ser o ponto de vista da câmera, o preview da câmera, na outra viewport, ao selecionar a câmera, nós ainda temos a visualização do preview. Para desabilitar, a gente pode ir aqui em Edit, Editor Preference, e digitando aqui Preview Cam, Preview Select Cameras, nós temos essa opção aqui, que é justamente referente ao preview. Então nós podemos desabilitar, e aqui não aparece mais aquele preview, já que a gente está escolhendo um lado da viewport para exibir o mesmo. Mas caso você queira manter o preview e não queira fazer essa configuração, você queira trabalhar com tela cheia, você pode também, na mesma aba do Look and Feel, aqui nós temos o Size do Camera Preview. Então, nós podemos regular aqui do lado, para ele ficar menor ou maior. Eu, particularmente, gosto de desabilitar e fazer aquela configuração da divisão do layout. Nós também podemos otimizar a nossa viewport para cinematics. Para fazer isso, basta você vir aqui em perspectiva novamente, e aqui em Viewport Type, nós temos essas duas opções, que a Default já vai ser a viewport para edição de jogos, e a Cinematic Viewport, ela vai trazer dois novos elementos, que essa barra aqui abaixo, referente a Level Sequencer, a gente vai falar sobre Level Sequencer na próxima aula, e essa outra barra aqui referente a Grids, que os grids nada mais são
do que um filtro de métrica para fazermos uma boa disposição dos nossos elementos e um bom equilíbrio de cena. Então aqui, quando a gente mudou para o Cinematic Viewport, a gente perdeu a perspectiva da câmera. Deixa eu clicar nela novamente para a gente ter o preview. E os elementos ainda vão estar aqui do lado, como é a viewport normal, default, não vão ter esses outros elementos. E aqui dando um overview no grid, a gente tem essa opção da regra do terço. E temos outras grids aí para facilitar a centralização de elementos, definição aí de angulação e disposição dos mesmos. A gente vai fazendo a cena. E a gente também consegue adicionar outros elementos e fazer uma edição dos mesmos. Beleza, feita a nossa configuração da viewport, agora podemos nos concentrar nos parâmetros do Cine Camera Actor. Então eu vou afastar aqui um pouco o painel de Tails para visualizarmos melhor. E aqui, com a câmera selecionada, nós temos esses parâmetros. Nós vamos ter parâmetros específicos do ator e outros parâmetros que dizem respeito a qualquer classe criada aqui que consiga entrar na viewport, ser visualizada no level. Então vamos nos concentrar aqui nos parâmetros do Cine Camera. Nós temos o Current Camera Settings e dentro deles, o primeiro aqui, nós temos o Locked Track Settings, que vai nos possibilitar manter sempre a visualização e rotação da câmera em um objeto específico. Então nós temos duas formas de controlar a câmera aqui. Nós conseguimos controlar pelo gizmo, como qualquer outro objeto no level, e também conseguimos controlar em primeira pessoa aqui, da mesma forma que controlamos a câmera do editor do jogo, segurando com o botão direito do mouse e usando a SWD para fazer aqui as movimentações, como eu expliquei aqui na primeira aula. Esse recurso aqui, ele vai nos possibilitar sempre visualizarmos e mantermos a rotação da câmera em um objeto específico. Para isso, eu tenho que marcar aqui essa primeira caixinha, Enable Look at Tracking, e com o conta-gotas eu escolho o objeto que eu quero manter sempre em foco. No caso aqui vai ser a minha esfera luminosa. O que acontece agora? Não importa para onde eu movo a minha câmera, clicando aqui no meio do pivô, ela sempre vai estar olhando para esse objeto. Isso aqui é muito útil para fazermos algumas sequências e cinemáticas. Ó, caso eu mova, aqui ela está dando umas bugadas porque ela está colidindo com alguma coisa, colidindo com o chão. E ela está tentando ir para o lado, deixar de visualizar, mas está sempre voltando para ele. Então, não é recomendado você mover aqui pelas setas do gizmo, e sim pelo meio. Fica um movimento bem mais suave e realista. Conseguimos ver aqui. Aqui também, ó, caso eu queira virar ela para cima, ela volta e trava no objeto em questão. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Esse segundo parâmetro aqui, o Draw Debug, ele vai fazer uma representação no objeto que estamos focando para facilitar a localização do mesmo. E eu vou ligar aqui. A princípio não vemos nada porque essa representação, no caso agora, é um cubo e está bem menor do que o objeto. Mas, nos aproximando dele, nós conseguimos ver onde está localizado esse cubo, essa representação. No caso, o objeto aqui ele fosse menor, deixa eu ir em Transform, Scale, 0.1. Nós conseguimos ver a representação aqui no Debug. É mais para o modo editor mesmo. Na visualização de preview, esse debug não aparece. O parâmetro Look at Tracking Interp Speed
InterPE de interpolação, ele diz respeito à velocidade com que a câmera faz a rotação acompanhando o objeto. Então, o 0 aqui, ele vai representar a posição real da câmera, mas caso eu coloque 1 ponto alguma coisa ou 2, note que aqui já começa a ter uma interpolação e caso eu vire rapidamente a câmera, devido a ser um valor baixo, ele demora aí atrás do objeto. À medida que eu vou aumentando esse valor, esse delay na rotação vai diminuindo. O 0 representa delay algum. Relative Offset vai deslocar o ângulo da câmera em comparação ao ator que está selecionado. Então aqui a gente consegue virar ela um pouco para a esquerda, um pouco para a direita também, ou para cima, e ela vai substituir essas novas coordenadas pelo centro do ator. Então, no eixo Z, agora, visualizando aí 72 unidades acima do que seria o centro. Esse parâmetro aqui, a low Hall, para entender ele, a gente tem que revisitar aqui os conceitos de rotação de eixo em elementos 3D. Então, a gente tem essa representação do pitch, roll e yaw, que são possibilidades de um objeto rotacionar em torno do seu próprio eixo. Então, como a gente vê aqui a rotação yaw, ela vai circular aqui no eixo Y, ela vai circular de cima para baixo. O roll, ele vai ser uma rotação levando em conta os lados, e o yaw, ele vai girar o objeto em torno de si mesmo, esquerda e direita. E essa seria a rotação roll, que a gente consegue habilitar aqui. Pode existir a possibilidade do objeto ele se mover de uma forma que a câmera precisa fazer esse tipo de rotação para poder acompanhar ele. Então, a gente deixa marcado aqui ele, caso haja essa necessidade. A gente tem que entender que, muitas vezes, quando fazemos uma captura de uma imagem, na pós-produção pode acontecer da gente notar que alguma coisa ficou esquisita, ou que a câmera precisava mexer um pouco, chacoalhar, ou então qualquer coisa que a gente precise de mais imagem do que foi capturado, vamos colocar assim. Então o overscan, ele basicamente é para isso. A gente consegue aumentar aqui a razão de aspecto e capturar um pouco mais da imagem do que o nosso corte pré-definido. Então, como é que funciona? Caso eu coloque aqui 0.1, por exemplo, ele vai aumentar a razão de aspecto em 10% a mais do que o corte definido. E a gente pode até ter um debug aqui com a grid, definindo aqui, eu vou escolher aqui esse Action Safe, e vou colocar aqui 90, que é a porcentagem de tela, que de fato está entrando como corte final, e o resto, já que eu coloquei aqui 0,1 representando 10%, essa sobra aqui representa os 10% a mais que eu estou capturando. Só para eu ter uma ideia do que eu devo de fato enquadrar na minha cena e o que é sobra de cena. Ao aumentar a razão de aspecto com o overscan, não necessariamente aumentamos também a qualidade de imagem para compensar isso. Então, a qualidade de pixels acaba correspondendo aí a esse ajuste que acabamos de fazer. É aí que entra o Scale Resolution with Overscan, que, marcando ele dá um aumento aí de qualidade, calculando aí com base no Overscans, melhorando o tamanho dos pixels e porcentagem em tela, levando em conta a sobra que o Overscans acabou demandando. E o Crop Overscan, ele vai nos mostrar a resolução original do corte base da tela, sem a porcentagem que tiramos do Overscan. A aba Filmback simula o comportamento físico de sensores de câmeras reais, controlando o campo de visão da lente e a proporção da imagem capturada. Aqui ao lado nós temos alguns presets de tipos de sensores simulados. Essa aba afeta diretamente o aspecto visual e a proporção da imagem, ou Aspect Ratio. Sensor Width e Sensor High definem manualmente a largura e a altura do sensor em milímetros. Sensores maiores capturam mais da cena, com o FOV mais aberto, enquanto sensores menores têm um campo de visão mais fechado. O sensor horizontal offset move o sensor e o aspect ratio lateralmente, deslocando o enquadramento sem mover a câmera. Já o sensor vertical faz a mesma coisa, de forma vertical. Já o aspect ratio, ele vai mostrar
a proporção de largura e altura do enquadramento da câmera. Ele é o resultado da soma dos sensores Width e High. Lens Settings define o comportamento óptico da câmera, simulando zooms, profundidades de campo e características físicas reais das lentes. Aqui ao lado também temos presets que vão simular conjunto de parâmetros de lentes do mundo real. Esses parâmetros podem simular lente fixa, zoom, anamórficas, entre outras. Mínimo e máximo focal length controlam o zoom da câmera. Valores baixos, como 4 mm, abrem o campo de visão, simulando uma grande angular. Já valores altos, como 1000 mm, aproximam o foco, como uma teleobjetiva. Mínimo e máximo f-stop controlam a abertura do diafragma. Valores baixos, como 1.2, permitem mais luz e criam profundidade de campo rasa. Valores altos, exemplo 22, deixam tudo mais nítido e escuro. Já o Squeeze Factor, ele é usado para simular lentes anamórficas. Um valor maior que 1.0 simula a compressão horizontal, comum em lentes de cinema. E o Diaphragm Blade Count define o número de lâminas no diafragma. Afeta a forma do bokeh, desfoque de luzes. Mais lâminas geram círculos mais suaves. Menos lâminas geram formas mais geométricas. Aqui no Focus Settings, nós definimos como a câmera lida com o foco da imagem. É essencial para controlar o que está nítido e o que está desfocado. Em Focus Método, nós escolhemos o modo de foco. No manual, você define a distância fixa do foco. O Tracking permite seguir o ator automaticamente e o Disable desabilita o sistema de foco. Manual Focus Distance define a distância em centímetros do plano de foco a partir da câmera. Objetos nessa distância estarão perfeitamente nítidos. Então eu vou escolher aqui com o conta-gotas para exemplificar o nosso ator. E no Draw Debug Focus, ele desenha um debug indicando a zona onde está havendo desfoque. Ele é ideal para fazer qualquer tipo de correção, porque manualmente aqui nós conseguimos avançar ou retroceder com o mesmo. Nós também podemos, aqui no Debug Focus Plane Color, mudar aqui a coloração do nosso debug. Em Smooth Focus Changes, nós ativamos a suavização nas transições de foco, para evitar mudanças bruscas. Recomendo deixar isso aqui marcado. Focus Smooth Interp Speed controla a velocidade da transição do foco, quando a suavização está ativa. Focus Offset adiciona ou subtrai uma distância do foco manual. Serve para pequenos ajustes sem alteração no valor base. Além da razão de aspecto definida no sensor, nós também temos as opções de Crop Settings, que permite aplicar cortes digitais na imagem capturada, como 16:9 Cropped Sensor ou Super 35 Crop. A opção No Crop mantém o quadro total do sensor. Current Focal Length mostra a distância focal atual da lente em milímetros. Quanto maior o valor, mais fechada é a imagem. Current Aperture indica a abertura atual do diafragma. A abertura controla a profundidade de campo e a qualidade de luz. Valores menores, mais desfocados no fundo. Current Focus Distance indica a distância em centímetros onde a imagem está em foco. Esse valor é atualizado dinamicamente com base no foco definido manualmente ou por tracking. E Current Horizontal FOV é o campo de visão horizontal, Field of View, calculado automaticamente a partir da lente de um sensor. E é isso aqui cobre as especificações do CineCam. A partir daqui, a gente já vai ter coisas ligadas ao gameplay. O Near Clip Pane vai deixar objetos próximos da câmera invisível. E o Camera Options vai ter mais parâmetros otimizados aí para gameplay. Outro recurso aqui super importante para o nosso curso é o pós-processamento. Aqui na Unreal, ele se dá como uma aba nas câmeras
uma aba isolada nas câmeras, vai ter alguns parâmetros aqui de post-process, mas também temos o pós-processamento como um ator no level. Então deixa eu ir aqui até ele. Basicamente, o pós-processamento como um ator, ele vai ter muitos parâmetros aí que também tem no pós-processamento de câmera, com alguns adendos que vão nos possibilitar fazer uma programação mais particular. Para demonstrar, eu vou filtrar aqui o parâmetro Cinecolor, Cinecolor Tint, e eu vou mudar para uma cor, para o verde. E o que acontece? Todas as câmeras agora que entrarem nesse volume de post-process vão respeitar os parâmetros regulados em questão dentro do volume. No caso aqui eu só adicionei essa tonalidade de verde a toda a cor da cena. E agora quando passamos com a câmera nele, isso ocorre. Foi só para demonstrar, a não ser que você esteja fazendo um efeito muito específico, é que você vai fazer esse tipo de alteração. Mas aqui o post-process ele é muito mais complexo do que isso em seus parâmetros, podendo trazer aí efeitos de color grade, correção de cores, né? E efeitos, até efeitos especiais e filtros que vão deixar sua cena cinematográfica. Além de conseguirmos usar o volume para colocar efeitos de pós-processamento em alguns locais específicos, nós também conseguimos fazer com que o efeito fique global em todo o level. E para isso nós filtramos aqui, é o início aqui de Unbound, Infinite Extend Unbound, e isso vai fazer com que o volume ele não respeite os limites de sua atuação, então ele vai envolver todo o seu level. Então marcando aqui e voltando aqui para o efeito de Cinecolor. Agora, independente de estarmos ou não dentro do volume, todas as nossas câmeras são afetadas pelos parâmetros. Então, para os nossos propósitos, é interessante fazer a configuração global do post-process. E para termos um maior aproveitamento do parâmetro, podemos usar o post-process de post-process ao invés do Cinecam. Apesar de muita coisa que a gente vai usar também, tá, com o parâmetro no Cinecam, mas vamos deixar o volume de post-process como Infinite Unbound e nos atentar aqui a algumas coisas. Existem diversas abas no nosso post-process. Muita coisa que a gente não vai precisar para o nosso curso. E muita coisa que eu vou revisitar com exclusividade em aulas futuras. Então, para agora, eu vou dar um overview aqui do que algumas dessas opções aqui fazem, para que a gente já comece a ter os primeiros contatos e tendo familiaridade com elas. Uma muito importante aqui é o Color Grading. Clicando aqui, expandindo as nossas opções de Color Grading. E aqui temos temperatura, que vai regular a temperatura da cena, podendo deixar ela com a tonalidade mais quente ou mais fria. Lembrando que a chave para fazer um bom trabalho é sempre não se exceder, não estourar demais a cena, deixar ela bem harmoniosa. Então eu vou até basear aqui no que a câmera está pegando. Dentro do contexto de deixar a cena mais quente ou mais fria, nós temos o Tint também, que ele vai transitar em algumas tonalidades de cor para complementarmos também o visual da cena. Além disso, a gente tem parâmetros globais também, como saturação, contraste, gama. Isso aqui é muito conhecido também nos jogos. E cada um com os seus parâmetros aqui, possibilitando fazer uma edição direta. Então, vou deixar o gama aqui um pouquinho mais escuro. E a gente vai ter basicamente os mesmos tipos de parâmetro para sombra, meios tons, highlights e misc. E como eu disse, vamos nos aprofundar mais no futuro com relação ao Color Grade.
Mas basicamente o Color Grading ele faz uma correção de cor. Então, como nós vamos abordar futuramente a interação com o chroma key, é interessante que tenhamos a noção de como fazer esse tipo de correção de cor e como dar match aí na imagem finalizada. Além dos parâmetros individuais de color grading, nós também podemos influenciar a cor da nossa cena através de outros recursos. Também é possível criar materiais e padrões de perfis de cores para adicionarmos ao nosso post-process. A questão aí dos padrões de cores é com um arquivo chamado LUT, ou Lookup Table, que futuramente vamos ver aí com mais calma, mas basicamente a gente consegue esses arquivos na internet de padrões de cores, de coloração e de color grade, que são usados normalmente em projetos cinematográficos, também são usados em jogos, e basicamente esses arquivos eles vão vir com informações aí de color grade, informações cinematográficas, e essas informações elas vão ser lidas aqui no post-process, mais precisamente aqui nessa aba MISC Color Grade LUT ou Lookup Table, e esses arquivos eles já vão fazer toda a pré-configuração de color grade para nossa cena, para o nosso projeto. Também temos a possibilidade de criarmos materiais em nosso post-process, que aqui eles vão ter efeitos mais rebuscados, não só efeitos de filtro, como também alguns efeitos dinâmicos, mais usado aí para jogos, mas só para você entender a extensão aí desse ator do volume de post-process. Outros efeitos aqui que acabam dando um visual interessante ao nosso projeto são os parâmetros de Bloom. Ele vai definir uma volumetria na cena como um todo. Como sempre recomendo usar com cautela isso daqui, usando com objetos emissivos. Ele pode estourar certas iluminações. Então ele cria um efeito um pouco mais onírico de pós-processamento. Outro efeito interessante aqui é o Chromatic Aberration. Ele vai criar esse efeito de aberração cromática na nossa cena, que vai deixar aí a coisa um pouco mais cinematográfica, porque na verdade isso daí era considerado um defeito, mas que acabou dando uma identidade às mídias que possuíam esse defeito. Ele se elevou à categoria de um efeito específico em certas produções audiovisuais. Então aqui, para você entender bem do que se trata esse efeito, se você olhar aqui nas laterais da imagem, quando eu aumento ele, ele vai ficando com um artefato. Geralmente esse artefato ele tem a coloração, um lado azul e outro amarelado. E aqui nós podemos trazer até ele mais para o meio da imagem. Sim. E a imagem fica um pouco dupla, como se tivesse um ghost. Então esse é o efeito de aberração cromática, que é bom também usar ele com cautela. Ele é bem interessante para gerar filtros aí mais realistas. Esse tipo de efeito ocorre muito em certas distorções de lente. Um outro efeito é interessante, que ele tem seu charme, mas que é interessante usarmos também com cautela, é esse aqui, Lens Flare. Ele gera esse artefato, muito comum em certas câmeras. Deixa eu remover a câmera aqui do lock, esse aqui. O problema dele, que eu particularmente acho, é que, principalmente quem está iniciando, usa esse efeito aqui, a exaustão. Então, projetos até que não tenham a identidade visual adequada a esse efeito, como jogos medievais ou fantasy, eu já vi usando isso aqui. E eles não fazem muita questão em regular, em colocar um flare único, diferente do default aqui, né? Eles usam o que está aqui mesmo. Então, que você use isso mais com cautela, reduzir um pouco o efeito, ou então adicionar aqui um flare diferente do default, já vai dar uma aliviada aqui. Também tem a tinte, a gente consegue mudar a coloração. Deixar aqui mais amarelada. Nunca usar ele estourado demais. Apesar de ser tentador, é um efeito que é bem plausível que câmeras contenham isso, mas usar isso com cautela, eu particularmente não sou muito fã. Aqui na aba Image Effects, a gente tem a vinheta. Eu acho interessante esse efeito de vinheta.
ele deixa as bordas da imagem mais escuras. No caso aqui ele pode deixar também mais claras, aqui. E aqui embaixo regulamos a transição, se é mais sharp ou mais suave. É um efeito legal, esse efeito da vinheta. Também recomendo usar com cautela, mas eu acho que qualquer coisa com vinheta fica bom, eu sou desse time aí. Nós também temos alguns efeitos que também configuramos em outros parâmetros na própria câmera. Inclusive aqui, caso a gente configure, provavelmente o efeito ele não vai se destacar porque a câmera já está com ele e vai subscrever. Mas a vantagem de configurar aqui efeitos como Depth Field é que, caso você não tenha configurado na sua câmera default, ele vai valer para todas as câmeras do seu level. E, além desse efeito também, um que eu queria chamar a atenção é esse filme. Ele traz aqui alguns efeitos bem interessantes. Esse aqui controla o slope, controla os meios tons e brilhos, dando um equilíbrio maior na cena. O toe, ele define como os pretos eles vão se comportar. E ao invés de ele agir de maneira direta e global, como o gama, ele é um pouco mais sutil. Esses efeitos acabam afetando a imagem de maneira mais, eu não tenho outra palavra para descrever, cremosa, do que o gama e outros efeitos que acabam deixando a coisa muito mais sharp. Tem também o shoulder, que controla a compressão dos brilhos. Black Clip definiu os pontos de corte para tons mais escuros, trabalhando só neles. O Wide Clip é a mesma coisa para os tons claros. E também temos o Film Grain, que ele vai aplicar um efeito de granulado na sua cena. É um efeito interessante, eu particularmente não uso em tudo, não sou muito fã, mas ele é bem legal e muito interessante para fazer pôster. Costumo ativar mais quando eu estou fazendo um print em alta resolução. Então aqui ele vai aplicando esse granulado de filme nas sombras, nos meio tons e nos brilhos. E o desafio dessa semana consiste em você, aproveitando aí a blocagem que fizemos na aula 9, dessa estrutura aqui dessa nave, você fazer uma imagem semelhante a essa, com a iluminação aí lembrando os filmes espaciais e usando os recursos de configuração tanto da Cinecam quanto do Post-Process. E se você não faz ideia do que eu estou falando, link de vídeo, desafio, saiba que esse vídeo é parte de um curso disponibilizado aqui gratuito no YouTube sobre Unreal voltado para recursos audiovisuais. E você tem direito a uma certificação. Basta entregar os desafios citados no finalzinho de cada aula. Mais detalhes aqui no texto da descrição e também no finalzinho da aula 1. Então fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!